Eu sou a Carol, eu faço parte do Integre, que é o grupo de jovens da Igreja Batista Nações Unidas, e eu vou continuar nossa conversa sobre o livro do Timothy Keller, Ministérios de Misericórdia, hoje no capítulo 6. Então, se você está chegando agora e não acompanhou ainda os outros capítulos, eu recomendo que você volte lá no nosso canal e acompanhe desde a primeira conversa. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você receber toda semana as novidades que vão chegando. Hoje, sobre o capítulo 6, a reflexão vai no sentido de que se a gente pode ou não impor condições às nossas ações de misericórdia. Então, o título do capítulo é Condicional e Incondicional, um julgamento equilibrado. Ele sintetiza o assunto do capítulo com uma frase, dizendo que a misericórdia de Deus nos alcança sem impor condições, mas não vai em frente sem a nossa cooperação. E aí, logo no começo, ele faz um apontamento de que geralmente a gente classifica as pessoas necessitadas como merecedores ou indignos. Então, merecedores seriam aqueles que não teriam culpa aparente da situação em que se encontram, e os indignos seriam pessoas responsáveis pela situação, que estão numa situação de pobreza e necessidade porque se colocaram nesse lugar. E então existem alguns argumentos que são contra a nossa imposição de condições para ajudar alguém. Alguns argumentos seriam que o próprio Jesus ensinou para a gente que nós deveríamos fazer o bem a todos, indiscriminadamente. Jesus nos ensina a amar e até as pessoas, até os nossos inimigos, até aqueles que nos fazem mal, sem esperar nada em troca. O próprio Jesus ensinou e curou a muitas pessoas e todos os que vinham a Ele. E não necessariamente só as pessoas da casa de Israel, né, aos judeus, não só aos compatriotas dele, mas a todas as pessoas que vinham a Ele. Sem perguntar, sem questionar se a pessoa mesmo se colocou nessa situação ou não. E mais um argumento contra a imposição de condições é que nós devemos seguir o padrão de misericórdia do próprio Deus, que nos alcança a todos nós, independentemente do nosso merecimento. No caso, todos nós somos indignos, né? E Deus oferece a misericórdia dele a todo mundo, indiscriminadamente. Diante disso, ele coloca também alguns argumentos a favor da imposição de condições para que a gente ajude alguém. E alguns argumentos a favor da imposição de condições são que a Bíblia ensina que todos devem trabalhar. O apóstolo Paulo fala que as pessoas devem ser capazes de produzir o próprio sustento, né? E não é correto a gente providenciar ou providenciar para alguém o assistencialismo de uma vida inteira ou que nós vivamos nessa condição, né? Precisando de assistência uma vida toda. A Bíblia também ensina que caso o necessitado tenha família, nós devemos incentivar que esse seja o começo da ajuda, que as pessoas da própria casa ajudem aquele que está necessitado, que as pessoas da própria família, que o necessitado consiga recorrer à própria família para ser ajudado. E mais um argumento a favor de que nós imponhamos condições à ação de misericórdia é que a gente não deve facilitar ou incentivar a condição indigna da pessoa, que as nossas ações elas não devem fazer com que a pessoa continue naquela situação. E aí, mais adiante, ele aponta então dois lados da misericórdia divina e dois lados da misericórdia humana. No caso, a misericórdia divina, ela alcança a gente e ela nos cobre sem impor quaisquer condições. Mas ela não vai adiante sem a nossa cooperação. Então, Deus nos alcança, mas Ele quer que nós mesmos andemos com as próprias pernas. E os dois lados, no caso da misericórdia humana, que seria uma consequência da misericórdia divina, deve mostrar isso, né? Que a gente deve oferecer ajuda, porque um dia nós fomos ajudados por Deus e nós fomos alcançados pela misericórdia divina. E dessa maneira, quando a gente oferece misericórdia, a gente
agradece a Deus pelo aquilo que a gente recebeu e mostra isso para o necessitado. Mas o nosso verdadeiro objetivo deve ser restaurar o necessitado, o pobre, a pessoa que precisa de ajuda. O nosso verdadeiro objetivo deve ser fazer com que a pessoa saia daquela condição em que ela se encontra. E toda ajuda deve ser oferecida. É necessário que nós sejamos pacientes durante o tempo da oferta da ajuda, mas a ajuda deve ser interrompida, caso seja identificado algum tipo de abuso ou insistência da pessoa em permanecer na condição. Então, o livro traz essa reflexão para a gente, tentando equilibrar esses dois lados. E a pergunta que se levanta é como a gente concilia, né, os dois lados da misericórdia, como a gente encontra esse equilíbrio. E o livro traz uma frase muito interessante. Ele diz que nós devemos deixar que a misericórdia limite a própria misericórdia. Ou seja, a nossa ajuda, ajuda ao necessitado, ela só deve ser interrompida quando for falta de misericórdia continuar ajudando. Então, que a misericórdia seja o limitante da misericórdia. Isso é bem interessante. E o Tim Keller continua identificando 3 possíveis causas da pobreza, ou 3 possíveis motivos pelos quais uma pessoa entra numa situação de extrema necessidade. Pode ser por motivo de opressão, alguém que sofreu uma injustiça muito grande, que foi levado a uma condição de necessidade por alguém que, né, nas condições da sociedade atual, talvez alguém que tenha sido levado a um trabalho forçado, alguém que tenha sido roubado, que seja oprimido no trabalho, que não consiga melhores condições. Esse pode ser um dos motivos da pobreza. Um outro motivo seriam infortúnios ou desastres incontroláveis, alguém que perdeu a casa num incêndio, numa enchente, ou alguém que sofreu um acidente, de repente ficou incapacitado, um agricultor no campo que perdeu toda a colheita por causa de granizo ou por uma queimada. Então, essas tragédias naturais, elas têm a capacidade de fazer com que a pessoa vá de um estado de conforto para a extrema pobreza. E um terceiro motivo seria o próprio pecado, né? Uma vida ociosa, a irresponsabilidade da própria pessoa, indisciplina financeira, problemas com vícios. Então, esses são 3 fatores possíveis levantados pelo autor que causam a pobreza, a necessidade de alguém. E ele coloca de maneira muito interessante que as ideologias, uma ideologia mais liberal, ela tende a ver o pobre e o oprimido tende a ver o pobre como um oprimido e não limita condições. Então, como se o pobre que está sempre oprimido, ele fosse mantido nessa condição e precisasse sempre de ajuda. E não impõe nenhuma condição, né, para a misericórdia. Os mais conservadores, os de ideologia mais conservadora, tendem a ver o pobre como alguém irresponsável, como alguém que se colocou nessa situação. E enfatizam muito as exigências para oferecer ajuda. Então, os dois extremos têm visões simplistas a respeito da situação e não conseguem identificar que as causas da pobreza são complexas e elas dificilmente têm apenas uma solução. Uma reflexão interessante que o Tim Keller traz é que nós devemos ser capazes de identificar as causas sem focar numa única dimensão delas, porque é bem provável que uma pessoa seja levada à condição de necessidade por mais de um fator, não somente por uma única causa. E a gente precisa entender, tratar e socorrer das mais diversas formas e maneiras que sejam necessárias, com todo respeito, com preocupação pela pessoa e capacitando para que ela possa sair dessa condição. Esse capítulo conclui dizendo que a graça de Deus é gratuita, mas não é barata. E a misericórdia é oferecida ao indigno, porque todos nós somos indignos, mas tem como objetivo interromper o comportamento autodestrutivo.
E tem uma frase muito interessante que diz que Deus nos aceita como somos, mas se recusa a nos deixar como estamos. Ele quer que sejamos simplesmente como Jesus. E no encerramento desse capítulo tem algumas perguntas que fazem a gente refletir a respeito se nós somos, né, muito liberais ou muito conservadores, se nós impomos condições demais ou deixamos de impor algumas condições, e que essa reflexão possa trazer para a gente não a paralisação, mas que a gente possa continuar agindo no sentido de ajudar o necessitado, mas com equilíbrio, de maneira que a gente possa fazer com que as pessoas em condição de necessidade saiam dessa situação e que a graça e a misericórdia de Deus possam fazer com que o necessitado se transforme em alguém com dignidade e que possa também mais tarde oferecer ajuda a outras pessoas. E acompanhe com a gente as próximas reflexões, se inscreva no canal e se você não tem o livro, adquira o livro, é uma excelente leitura e leia com a gente em conjunto. Que Deus abençoe sua vida.